Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. Está na hora da nossa entrevista ao vivo aqui no Band News Minas, primeira edição. E olha só, nessa terça-feira, um caso onde um adolescente estaria utilizando a inteligência artificial para criar pornografia infantil veio a público. Esse caso que é investigado pela Polícia Civil e pais e mães ficaram, claro, assustados com essa situação. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Elis Xavier. Ela é advogada especializada em Direito Digital, mestranda em Direito Civil pela PUC, pós-graduada em Direito, Tecnologia e Inovação pela Univale. Elis Xavier, muito bom dia para você, seja bem-vinda ao Band News Minas, primeira edição. Bom dia, gente. Nós fomos surpreendidos, né, com essa notícia, a gente não imaginava que ia chegar em Belo Horizonte. Exatamente, esses casos, né, que tem se espalhado aí por todo mundo. Inteligência artificial é um assunto que tá cada vez mais em alta também, e eu queria que você começasse explicando, por favor, Elis, se nós já temos alguma legislação em andamento ou em construção para a gente, de fato, prevenir, né, esses crimes que a gente já sabia que iriam acontecer. A questão é se a gente se preparou para que eles fossem prevenidos, né, para que eles não acontecessem. Nos últimos tempos nós temos visto, né, um avanço desse tipo de tecnologia que já existe há algum tempo, mas por causa dessa rede hiperconectada e o suporte de dados que são produzidos na internet, nós tivemos um avanço por essas empresas que fornecem, né, aplicativos e deixam muitas vezes à mão de jovens, adolescentes e adultos, que começam com uma brincadeira e crescem, né, até surgir essa espécie de casos. No Brasil, nós não temos ainda uma legislação específica que proteja, que fale, né, especificamente sobre esse tema. Mas nós temos outras legislações que podem proteger, que protegem essas adolescentes ou as vítimas desse tipo de cyberbullying, né, que é como é denominado. Então, por meio dessas legislações, seja o Código Civil, o Código Penal, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente consegue proteger essas menores, diminuir os danos e retirar do ar, né, esse tipo de publicação. Existem hoje alguns projetos de lei que já estão em andamento, que foram apresentados. Recentemente, nós tivemos o caso, né, da atriz Isis Valverde, que foi vítima desse também tipo de golpe, né? Utilizaram as imagens faciais dela e colocaram na internet em outros corpos e fizeram vendas dessas imagens. Ela procurou a delegacia e, a partir desse caso, que criou um alerta, né, na sociedade, o Poder Legislativo apresentou algumas propostas de lei, mas elas ainda não foram aprovadas, não entraram em vigência. Mas não precisa se preocupar, porque hoje nós temos, né, um arcabouço, né, nós temos várias outras legislações que conseguem sim proteger e resguardar essas vítimas. Agora, Elis, quem fala é Murilo. A minha pergunta é o seguinte: você falou das vítimas, agora eu estou pensando em quem cometeu esses crimes. A gente, né, tudo indica que são os próprios alunos, que são menores envolvidos. Qual tipo de punição? Aí tem o ECA, enfim, você citou o ECA aí, mas qual punição pode ter na prática? O que pode, né? O que pode acontecer com esses adolescentes, caso se comprove que realmente partiu de alunos esta iniciativa? Quando nós falamos sobre ilícitos, né, que acontecem no ambiente digital, nós deixamos rastros. Então, através desses rastros, nós conseguimos identificar quem são os autores desse tipo de imagem. Os menores que produzem esse tipo de conteúdo, eles podem ser punidos através do próprio ECA, que existem as medidas, né, de reclusão para menores. Eles são enquadrados no artigo 241C do Estatuto da Criança e do Adolescente, por causa dessa produção, dessa divulgação. Então, eles podem ser penalizados numa esfera criminal, e a gente não pode se esquecer que o Código Civil também determina a responsabilidade dos pais na educação e na condução dos filhos. Então, dependendo, né, da
das consequências que essas menores, das vítimas, possam ter tido com essa divulgação, pode-se punir ou pode-se entrar com uma ação judicial civil para indenizá-las. Muito então, bem. nós temos esse arcabouço. Sim, estamos conversando com a Elis Xavier, ela que é advogada especializada em direito digital. Elis, é a Luciana agora falando com você. Bom, a gente está falando do uso, né, da inteligência artificial e os riscos de crimes digitais. Agora, as vítimas. Quais são as ferramentas importantes que as vítimas podem usar, né, para tentar evitar o crime ou para evitar esses constrangimentos? A gente lembra que no caso aqui de Belo Horizonte, a denúncia imediata, né, das mães das duas adolescentes, essa denúncia foi fundamental ali. A Polícia Civil já entrou no caso, já mandou retirar ali das redes sociais, né, da internet as imagens, todo o processo já correndo. Então, quais as ferramentas a vítima pode usar? Ela se viu ali vítima daquilo. E aí, qual o primeiro passo a dar? Como hoje, né, principalmente os adolescentes costumam expor as suas imagens nas redes sociais, eu sempre aconselho que os pais acompanhem, né, esse tipo de imagem que está sendo postada, quem ela adiciona, quem troca. E caso, né, a menor ou o pai, o genitor, ele perceba, né, que a filha tem sofrido algum tipo desse golpe, o primeiro passo infelizmente, né, apesar de ter que acessar essas imagens, guardar essas imagens, guardar os links e procurar uma delegacia de polícia mais próxima para registrar o boletim de ocorrência. Procure também um advogado da confiança, né, para que apoie a polícia nas investigações e consiga, né, obter os dados desses menores infratores ou dos infratores, né, que possam ter produzido esse conteúdo. Elis, pra gente encerrar, a Luciana até brincava que comigo, eu tenho um menininho de 3 anos, ela falou, tá vendo, tá cada dia mais difícil agora criar filho hoje em dia. Exatamente. Para os pais que estão ouvindo a gente agora, que tem alguma preocupação também com essas tecnologias que estão chegando e as coisas às vezes saem muito do controle da gente, o que a gente tem que ficar de olho, o que os pais têm que ficar, tem que se atentar em mudança de comportamento para também ficar de olho em algum conteúdo impróprio, inadequado que a criança está acessando no celular, no tablet, em outros meios? Esse tipo de tecnologia, né, de deepfake que a gente chama, ela muitas vezes vem acoplada até a outros aplicativos. Ela surgiu, na verdade, com aplicativos de jogos e eles viram a possibilidade de se utilizar em outras demandas. Então, ele cresceu. Hoje a gente tem, né, essas brincadeiras que a gente utiliza de postar de vez em quando nas redes sociais, essas trends. Então, muitas vezes, ele está à mão dos próprios filhos que têm um celular, têm um aparelho. Eu sempre falo com os pais que, apesar dos filhos estarem no mundo digital, estarem com um aparelho, é responsabilidade do pai acompanhar o acesso. Então, sempre que possa, né, peça o celular do filho para olhar o que ele está brincando, o que ele está fazendo, qual que é o banco de imagens das galerias, com quem que ele está interagindo na internet, com quem ele tem conversado, quais as páginas. Existem hoje aplicativos que os próprios celulares, né, possibilitam o monitoramento dos filhos. Então, os pais, dos seus próprios aparelhos, conseguem um relatório de quais aplicativos os filhos estão acessando diariamente, frequentemente, quanto tempo ele gasta. E assim o pai consegue imaginar, né, consegue ver indícios de que está tendo a utilização desenfreada de alguma coisa. Observe também se o filho tem recebido, porque muitas vezes o que eles notaram é que essas imagens vão para sites que remuneram a criação de conteúdos adultos, conteúdos pornográficos. Então, verifique se seu filho está comprando coisas muito caras, se ele está recebendo dinheiro, se está um pouco estranho. Então, é importante que o pai nunca se esqueça de acompanhar esses acessos e esses pequenos atos dos filhos, né, dentro de casa. Eu sempre aconselho os pais também a se informarem, né, buscar informações sobre essas novas tecnologias, porque se os pais estão presentes, têm consciência, eles usam, né, muitas vezes
esse tipo de tecnologia está também no dia a dia dos pais, então se conscientizar, buscar entender quais são os riscos e conversar com seus filhos sobre isso. E também sobre as consequências que possam ter. Né? A criação desse tipo de imagem, ela não tem como consequência apenas a parte jurídica para as vítimas. Nós temos também a parte psicológica, social, então é importante deixar isso claro para os seus filhos. Conversamos aqui na Band News FM com Elis Xavier, ela que é advogada especializada em direito digital. Elis, muito obrigado pela entrevista e até um próximo contato. Eu que agradeço, até mais. 10h.